Olá, Deus abençoe a sua vida. Isto que está sendo promovido aqui é para o culto na sua casa, no seu local de intimidade, da sua família. O que estamos fazendo em si não é um culto, é uma orientação para o seu culto doméstico. E queremos fazê-lo seguindo esta ordem que você tem aí na tua tela. Que Deus abençoe a sua vida. Que você busque a Deus na mediação única e suficiente do Senhor Jesus. E assim a tua vida seja transformada, seja edificado o teu coração, a tua vida toda santificada e santo em Cristo Jesus, você adore a Deus em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus? Façamos isso com o uso desse instrumento, com a Bíblia na mão, cantando ao Senhor, orando ao Senhor, entregando todo o nosso viver à adoração daquele que é digno, o único, digno de receber adoração, louvor, honra e glória. Adoremos a Deus lendo a sua palavra. Por favor, tome a sua Bíblia nas mãos e abra lá no Salmo 145. Salmo 145, onde será lido o trecho dos versos 1 a 3. Abra sua Bíblia, Salmo 145, leia os versos 1 a 3 e, para tanto, pause o vídeo agora. O texto que nós lemos nos faz até lembrar de algum cântico, não é? Mas vamos ver mais uma vez o texto e perceber que não é apenas de uma maneira animada que nós podemos fazer aquilo que está ali proposto. Veja o texto mais uma vez. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Você percebe que há aí um comprometimento de vida, um compromisso de adorar a Deus, o nosso Redentor? É nesse sentido que a igreja é chamada a orar agora, a consagrar a sua vida, adorando a Deus em nome do Senhor Jesus. Ore a Deus. Pause o vídeo agora. Vamos cantar ao Senhor estes dois cânticos. Um cântico num arranjo bem suave, grande ao Senhor, com o auxílio do grupo Ágape. E também vamos cantar o hino do nosso Inário Novo Cântico, 144, Segurança e Alegria. Vamos cantar ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
santo amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Louvado seja o Senhor, nossa rocha, aquele que nos sustenta e não somente a nós, mas a toda a sua criação, aquele que é o amparo da sua igreja, que é a nossa segurança, a nossa alegria, aquele que é grande e deve ser adorado. Com isso em nosso coração, vamos ler o Salmo 143. É um salmo em que o autor se volta para Deus, pedindo a Ele que escute a sua oração e que o ampare, corrigindo os seus caminhos, santificando a sua vida. Leia o salmo agora, 143. Pause o vídeo e leia. Vamos ver duas ênfases do nosso texto. No Salmo 143, os versos 1 e 2. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. É tempo de pararmos e orarmos a Deus e reconhecer que somos pecadores e que Ele nos tratará segundo a sua justiça em Cristo Jesus, o justo, de modo que nós, crendo em Cristo Jesus, pela fé nele, somos justificados, porque diante dos olhos de Deus
Não há nenhum justo. Mas também quero enfatizar com os irmãos os últimos versos, a partir do 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Senhor, corrige o meu caminho, me sustenta na retidão. Essa é a oração. A oração de contrição, de confissão de pecado. A oração pedindo a Deus, socorro, mantém-me firme, Senhor. Mas acrescento, oremos também, irmãos, por aqueles que sabemos estão desviados da fé, estão frios na fé, estão caminhando e não têm buscado ao Senhor, não têm lido a sua palavra, não têm gastado tempo em oração, não têm desejado estar com a igreja para adorar. É certo que alguns não podem estar com a igreja agora, mas há alguns que não querem estar com a igreja. Oremos pelos que não podem e pelos que não querem. Intercedamos a Deus. Peçamos que o Senhor avive esses corações e fortaleça esses corpos, para que juntos, segundo a vontade de Deus e para a sua glória, nos reunamos na primeira oportunidade. Deus abençoe a igreja. Ore a Deus. Agradeça pela justiça de Cristo. Peça a santificação da tua vida. Interceda pelos que estão fracos no corpo e pelos que estão fracos na fé. Pause o vídeo agora. Graças a Deus, temos mais uma oportunidade de estudar a palavra do Senhor lá na Epístola de Paulo aos Colossenses com o nosso irmão diácono, o seminarista Everton. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia de cultuarmos a Deus e de aprendermos a sua palavra. Por isso eu convido você aí na sua casa a tomar a sua Bíblia e junto dos seus familiares, amigos, abram na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós fizemos no último encontro. É um privilégio, meus irmãos, estar aqui na sua casa, por intermédio dessa mídia eletrônica, podendo levar o conhecimento de Deus até você. Por isso a minha oração neste momento é para que Deus me capacite para isso, me capacite a falar acerca da verdade que consta na palavra que é dele, palavra que o modo como ele escolheu se revelar, e que capacite também a você, meu irmão, minha irmã, que ilumine o seu entendimento e você possa compreender a verdade, o quão prazeroso é o conhecimento dele, o quão significativo para a nossa vida é aprendermos de Deus e buscarmos viver de modo digno a ele. Esse é o tema da nossa pregação de hoje, vivendo de modo digno do Senhor. E eu convido você a abrir em Colossenses capítulo 1, dos versos 9 a 12. Eu farei a leitura e peço que você me acompanhe com o texto. Colossenses 1, versos 9 a 12. E diz assim a palavra de Deus: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com a alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. No nosso último encontro, nós aprendemos a respeito dos efeitos que o Evangelho produz na vida do crente, né? Tanto que o tema era gratidão pelos efeitos do Evangelho. Isso porque o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Colossos, ele agradece a Deus pela conversão dos colossenses, reconhecendo que a igreja era legítima,
O ajuntamento daquele povo era o ajuntamento do povo de Deus, em adoração ao único Deus. Pois bem, vale lembrarmos alguns pontos, nesse contexto. O apóstolo não conhecia a igreja. Muitas igrejas, então, foram nascendo a partir do ensino de discípulos, de pessoas que aprenderam com o apóstolo Paulo. Então, eram tutelados dele. Assim, Epáfras era um destes. Então, Epáfras traz o conhecimento dos colossenses, traz aquilo que ele percebeu na vida dos colossenses para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, prontamente, ao escrever à igreja, ele agradece a Deus por isso. Agradece a Deus pelos efeitos que o evangelho produziu na vida daqueles irmãos. E quais são estes efeitos? Vamos olhar para o texto. No seu verso 4, no capítulo 1 mesmo, diz assim, Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, aqui nós percebemos que tanto a fé em Cristo, o amor pelos irmãos e a esperança da salvação, ela decorre dos efeitos do entendimento do Evangelho, que foi ensinado a eles. Então, Epáfras é o seu instrutor, é o seu pastor. Nós vamos também ver isso. Paulo, ele dá credibilidade ao ensino de Epáfras. Olha lá no versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, o conservo meu. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era um mestre, reconhecido por isso. E traz a sua autoridade como apóstolo. Ele menciona isso no versículo 1 da carta, quando ele se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então ele acredita o ensino de Epáfras, dizendo, é ele que ensinou o evangelho a vocês, na menção à carta. E agradece a Deus pela conversão dos colossenses. Então, os efeitos, fé em Cristo, amor pelos irmãos, pelos santos, e a esperança da salvação decorrem da palavra ensinada, um fundamento. Eu queria fazer um parênteses aqui com os irmãos, e esses mesmos dons aqui, mencionados em Colossenses, eles também são mencionados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 13, no versículo 13, onde ele diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. São partes do efeito que o Evangelho deve produzir em nós. E uma vez ele tendo produzido esse efeito, nós vamos ter a ciência de que tudo isso decorre da vontade de nosso Deus, que isso é graça. Nós vamos ver o texto diz isso com clareza. Eu peço para os irmãos observarem o versículo 6, eu vou fazer a leitura dele todo, diz assim, que chegou até vós. O Evangelho, a verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Todo mundo é o mundo, não o mundo todo inteiro, mas o mundo ali, o mundo conhecido, tá? E diz que está crescendo. E aí ele volta, tal acontece entre vocês, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, favor de Deus nos dado, nos concedido, ainda que nós não merecêssemos nada. Por isso, as ações de graças. Por isso, Paulo agradece a Deus. Pois bem, agora então nós já aprendemos a respeito dos efeitos que o Evangelho produziu e produz na vida dos cristãos. Produziu lá em Colossos, por isso Paulo agradece a Deus, e produz em nós, por isso que nós damos graças todos os dias, e damos graças especialmente nos domingos, quando temos oportunidade, por tão grande salvação que nós tivemos no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós seguimos com a continuidade da carta, mas ainda assim eu preciso abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho a respeito da heresia que estava contida naquele
território ali, que estava tomando um espaço e que foi levado por Epáfras até o apóstolo Paulo. Em se tratando da igreja de Colossos, este falso ensino que estava deturpando o verdadeiro evangelho que foi ensinado por Epáfras, ele é uma mistura de muitas coisas. É uma mistura de um judaísmo, ele é uma mistura de um cristianismo completamente deturpado, que não reconhece a suficiência de Cristo como Senhor e Salvador de todo aquele que crê, e também um incipiente, um inicial gnosticismo. Ele é um pouco diferente daquele encontrado, combatido por João na sua primeira carta, né? Mas ele já estava tomando um corpo mais ou menos assim, porque vai tratar de algumas abstenções, né? Um tipo de ascetismo de algum alimento, né? E adorações a dias, meses, ao mesmo tempo que vai conceber um tipo de sabedoria, um tipo de entendimento superior, mais elevado. Enfim, ele é combatido pelo apóstolo Paulo justamente para que a igreja permaneça fiel àquilo que aprendeu e continue perseverando em fazer a vontade de Deus, em andar de modo digno do Senhor. Por isso que há a continuidade do texto de hoje, o estudo do dia de hoje. Nós vamos nos dedicar a compreender qual é a forma de andarmos de modo digno diante de Deus. Uma vez que o Evangelho produziu os efeitos que nós já tratamos, agora que nós já lembramos, como andar de modo digno do nosso Deus, como continuar perseverando em fé. E agora eu convido os irmãos a tornarem para o texto para a gente fazer a explanação. Seguindo então pelo verso 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O ouvimos. O que foi que eles ouviram? Dos efeitos que o Evangelho produziu neles. Ouvir e entender a palavra, o Evangelho da verdade, a fé em Cristo Jesus, o amor para com todos os santos e a esperança daquilo que está reservado nos céus. Os efeitos do Evangelho, então, são trazidos de volta à tona, e diz que desde que eles ouviram a respeito disso, e já agradeceram a Deus por causa dessa salvação, por causa desse entendimento, continuam a interceder a Deus. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, para que eles não apenas se encham do conhecimento de Deus, não apenas se encham do conhecimento da vontade do Deus eterno, mas que transbordeis do pleno, da perfeição, né? Transbordeis do pleno conhecimento de Deus, da sua vontade, né? Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Conhecer da vontade de Deus, o que é necessário? Essa tem que ser uma pergunta que a gente precise fazer nos dias de hoje. O que é necessário para conhecermos a vontade de Deus? O que era necessário para que eles conhecessem a verdade de Deus? Bom, a vontade de Deus. Bom, o texto já diz que eles ouviram e entenderam a palavra, o Evangelho da verdade, por intermédio de Epáfras. Se eles já ouviram e entenderam, deviam permanecer naquilo que eles aprenderam e não buscar entendimento de fora, não buscar filosofias vazias, vãs, né? Não buscar entendimento humano, não buscar acrescer nada daquilo que eles já haviam aprendido, que foi a causa da sua transformação. E assim é também conosco, meus irmãos. Mas, diferentemente deles, dos colossenses, nós não temos apóstolos Paulos, nós não temos Epáfras, né? Mas nós temos a palavra. E o entendimento a respeito da vontade de Deus, ele só pode ser obtido, né, por intermédio da revelação de Deus, que é a palavra, que é o registro desses fatos que aconteceram. Então, neste caso aqui, a sabedoria e entendimento que advém do espiritual, ele não é procedente do ensino de homens, não é procedente do ensino da filosofia vazia,
mas ele é procedente do ensino que vem do próprio Deus, da iluminação que ele nos concede. Por isso que nós, meus irmãos, intercedemos a Deus sempre quando vamos pregar, para que o Senhor nos conceda da sua graça de falar e conceda da graça dele, do entendimento, a iluminação que vem do Espírito, para que vocês, queridos, aprendam, detenham dessa verdade. Então, essa oração do apóstolo pela igreja dos Colossenses é a minha oração para com todos vocês, né? Para que vocês continuem perseverantes em conhecer, em transbordar da verdade, da vontade do nosso Deus, né? Transbordem do conhecimento da sua vontade. Esta é a nossa oração, esta é a oração do nosso pastor, esta é a oração das nossas autoridades, nossos pastores, os presbíteros, que vocês continuem a crescer, continuem a alimentar esse copo, né, que vai se encher até transbordar do conhecimento da vontade do nosso Deus. Por isso nós vamos continuando. No texto diz, verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, ampliando o conhecimento de Deus, só até aqui, frutificando em boas ações, que são agradáveis ao Senhor e crescendo no seu pleno conhecimento. E então no verso 10 a gente vê que para viver de modo digno do Senhor, é necessário conhecermos a sua vontade, conhecer, transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. E isso tudo, meus irmãos, é agradável a Deus, agradável a Ele. Quer andar de modo agradável ao Senhor? Conheça da verdade, conheça da vontade do nosso Deus. E você quer ouvir a vontade de Deus? Busque na palavra. Para aqueles crentes daquela época, permaneçam no ensino que vocês foram ensinados. Permaneçam no ensino de Epáfras, na verdade do Evangelho, da graça de Deus, que transformou as vossas vidas. Seria esse o significado. Por isso Paulo continua intercedendo. Nós intercedemos a Deus para que vocês se firmem, para que vocês cresçam no conhecimento da vontade de Deus, para que vocês se firmem a essa verdade, que é agradável a Deus, e que frutifiquem ainda mais, porque se os frutos iniciais foram percebidos, que haja mais frutos, que haja um maior cumprimento da vontade de Deus, por intermédio do seu pleno conhecimento. E aí a consequência final de tudo isso, que fecha esse elo, está no finalzinho do versículo, que diz o seguinte: frutificando em toda boa obra e crescendo ainda mais, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui, queridos irmãos, existe uma relação, uma comunhão entre nós e o próprio Deus, que só acontece por causa de Cristo. Então, meus irmãos, a gente percebe que esse é o tipo melhor de relacionamento que a gente pode desfrutar como cristãos. Notem, é conhecendo a vontade de Deus que nós vamos andar de maneira agradável a Ele, que nós vamos frutificar e que nós vamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento dele. E o que isso produz em nós? O que há de melhor para todo crente? O que há de melhor para a humanidade? Qual é o sentido da nossa existência? Tudo isso, meus irmãos, ele é preenchido no conhecimento de Deus. É conhecendo a Deus que eu me conheço. É conhecendo a Deus que eu sei, eu percebo o quanto eu sou ruim e o quanto eu preciso dele. E é conhecendo verdadeiramente o Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo que eu tomo consciência de que fui perdoado, de que tenho uma nova oportunidade de fazer as coisas certas, de que o correto é andar conforme a sua vontade. É conhecendo Deus que eu sei o que é certo e o que é errado, verdadeiramente. Meus irmãos,
Por isso que o apóstolo pede para que eles transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Porque para que eles cada vez mais sejam preenchidos, enchidos dessa liberdade que é. Podemos caminhar livre das amarras do pecado, sabendo, discernindo o que deve ou não deve ser feito, andando felizes por estarmos agradando ao nosso Deus. E quando errarmos, sabemos o que temos que corrigir e sabemos que temos que pedir perdão. Essa paz só vem a nós a partir do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus legítimo, não o conhecimento de Deus espúrio, falso, cheio de mediadores, de santos, de anjos, de práticas. Não, meus irmãos, na suficiência do único Senhor Jesus Cristo. Permaneçam naquilo que vocês ouviram de Epáfras, e que vocês sejam enchidos ainda mais deste conhecimento. A nós, permaneçamos naquilo que aprendemos da palavra, daquilo que nos é ensinado no púlpito, sempre olhando para a palavra. Permaneçam, meus irmãos, na verdade bíblica que um dia transformou a sua vida. E assim você ainda mais, cada vez mais, vai se encher de Deus e conhecendo Ele, certamente, sem dúvida, você será mais feliz. Seguindo para o verso 11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe de herança dos santos na luz. 2 pontos aqui. No verso 11 ele nos esclarece algo que poderia ficar aí meio dúbio se nós continuássemos a seguir no caminho da busca por andar na vontade de Deus. Precisa ficar claro, queridos irmãos, é que nós só andamos na vontade de Deus se o próprio Deus nos conduzir a ela. Por isso que o apóstolo diz lá desde o início que por esta razão eles intercedem, não cessamos de orar por vós, intercedem a Deus pela igreja. E isso significa dizer, meus irmãos, que Deus é soberano. E é por causa dele que nós cremos. E é nele que devemos buscar força. O apóstolo nos deixa isso claro ao interceder pela igreja de Colossos. Por isso, queridos irmãos, da igreja de Santo André e das igrejas que porventura estiverem assistindo esse vídeo, que nós esperemos no Senhor e que busquemos Ele com todas as nossas forças. A soberania de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz: Deus é soberano e as ações do homem trazem consequências. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. A gente vê isso na carta. O apóstolo Paulo, ele agradece a Deus pelos efeitos do Evangelho e ao mesmo tempo intercede a Deus para que estes efeitos permaneçam e ainda cresçam, e ao mesmo tempo ele ensina a igreja ao que deve buscar, ao que deve fazer, a quem deve ouvir. Isso é um ensino precioso, igreja. Nós devemos esperar no Senhor, mas nós devemos agir também. Nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus. E quando isso acontecer, quando percebemos que estamos caminhando bem, agradando ao Senhor, devemos render graças, porque é por causa dele que nós fizemos isso. E é isso que decorre, então, do poder de Deus que nos faz perseverantes e nos faz pacientes. Capacidade de sofrer e não perder a nossa fé, e ainda pacientes para que soframos com a expectativa daquilo que há de vir, daquilo que nos está reservado nos céus. E, enfim, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa alegria, meus irmãos, é justamente sabendo aquilo que nos está reservado,
dando graças a Deus. E aqui o apóstolo faz questão de especificar o Pai que nos fez idôneos, né? Que nos fez aptos a recebermos a herança conquistada pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso aqui, meus irmãos, sintetiza todo o nosso aprendizado na data de hoje. Lembrando dos pontos: vivendo de modo digno do Senhor significa conhecer a vontade de Deus, frutificar nas boas ações e sendo fortalecidos pelo próprio Deus, conscientes de que tudo isso é graça. Tudo aquilo que foi ensinado aqui nesta carta, que o apóstolo Paulo deixou ali em evidência para que os colossenses aprendessem, também deve ser de nosso aprendizado de hoje em diante, e se aqueles que já tinham consciência disso, que continuem perseverantes e pacientes. Agora, algumas aplicações práticas. Como está o seu conhecimento de Deus, igreja? Como você tem buscado a Deus? Como você tem buscado se relacionar com o Senhor? Tem se debruçado na palavra de Deus? Tem lido a palavra na expectativa de entender o que Deus requer de você? Se não tem feito isso, precisa fazer. A gente viu aqui hoje que é conhecendo a vontade de Deus que a gente vai frutificar e crescer ainda mais no relacionamento pleno com Ele, que é o seu conhecimento. Precisa buscar ao Senhor na palavra. Debruce-se, igreja. Gaste tempo com isso. É prazeroso demais. É instrutivo para a nossa vida. Deve ser o nosso alimento para todas as coisas. Como estão as tuas obras? Como você tem frutificado, igreja? Ei, irmão, irmã, você tem feito a vontade de Deus? Tem agradado a Deus com as suas ações? Você sabe o que significa isso? Você sabe como agradá-lo? E por fim, você tem consciência da herança dos santos na luz? Você tem consciência de que você, por causa de Cristo Jesus, é herdeiro da herança do Pai? Você agradece a Deus por isso? Melhor momento para que você possa fazê-lo. Se não tem feito, faça. Que você tenha, meu irmão, minha irmã, um aprendizado desse texto, que isso permaneça contigo e que você possa seguir a sua caminhada, consciente da sua necessidade de buscar em Deus a sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom domingo e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Diante do Senhor, esperando pela bênção que Ele nos dá, pelo conhecimento das Escrituras, que no poder do Espírito nos faz caminhar na justiça de Cristo, cantemos, que a nossa vida toda seja louvor ao Senhor. Vamos cantar alegremente com o grupo Tris, nosso louvor. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Seja o nosso louvor, cada dia
seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Oh, 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 oh. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Oh, 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 oh. Oremos a Deus. Nosso Deus, tudo o que existe é teu. A criação toda, toda a sua história, todas as pessoas, todos os que se perdem, todos os que o Senhor desejou redimir. Somos teus, Senhor Deus. Estamos em tuas mãos e pedimos-te, ó Deus, muda o nosso coração para que nós andemos conscientemente buscando honrar-te, adorar-te, servir-te, cumprir a tua palavra, fazer aquilo, Senhor Deus, que testemunha da glória do teu nome, exaltando-te, Senhor Deus, diante das pessoas ao nosso redor, pedindo-te, Senhor Deus, quando pecarmos, o teu perdão, chegando-nos, Senhor Deus, àqueles contra quem pecamos e também confessando o nosso erro e, Senhor, trabalhando no poder de Cristo para não pecarmos mais. Fortalece-nos, ó Deus, pedimos-te, anda conosco, sê conosco, ó Deus, sê com a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que não têm podido estar com a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, e transforma os corações daqueles que não têm desejado estar com a tua igreja. Fortalece a tua igreja, pedimos-te, ó Deus, pela ação do teu Espírito, pelo conhecimento da tua palavra. Age, Senhor, nos teus remidos. Para a tua glória e louvor nós oramos. Para a tua glória e louvor nós oramos. Em Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e o consolo, a capacitação à santidade do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Deus verdadeiro. Amém.